filme, né, uma franquia, chega no seu sexto filme, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Supernatural, A Porta Vermelha é o sexto filme de uma franquia que, junto com Jogos Mortais, trouxe James Wan para os cinemas, e também foi o filme que, para mim, mudou a forma como a gente vê jumpscare. Inclusive foi o que foi aplicado logo depois nos Invocaverso, que foi a origem, né? Quando o James Wan fez esse primeiro filme, puxaram ele para o Invocaverso. E eu acho que é até por isso que esse filme continua rodando até hoje. Eu sou o Andrei, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, e vamos para o vídeo. Supernatural, A Porta Vermelha chegou nos cinemas faz um tempinho, não consegui assistir no cinema, mas já está disponível na HBO Max, e agora eu consegui parar para assistir esse filme. Tirando o primeiro filme da franquia, eu não vi nenhum outro no cinema. Eu sempre esperei sair em videolocadora, etc e tal. Embora eu seja uma pessoa que goste muito do que foi apresentado desde o primeiro filme e toda a construção de universo muito bem feito, melhor até que no Invocaverso, que é nos apresentado, o sexto filme é um filme que tem problemas muito sérios. E o problema não é nem só na atuação, onde nitidamente o nosso casal, que vem desde o primeiro filme, está claramente cansado de fazer este filme. Os meninos novos até que vão bem. Só que você me traz um filme de terror aonde você não tem terror. Supernatural 6, A Porta Vermelha, se torna um filme muito mais de suspense investigativo do que um filme de terror. Você não tem as questões de sustos, e a questão de construção de ambiente também não é propícia ao terror. Ela é muito mais propícia ao suspense, a tentar investigar e descobrir o que está acontecendo. Isso meio que já ia se perdendo ao longo dos outros filmes, mas eles ainda conseguiam de certa forma manter o terror e manter as questões que fizeram essa franquia ser tão boa quanto ela é. É importante, se você não assistiu os outros 5 filmes, você vai ficar boiando em alguns aspectos que o sexto traz, mas, entretudo, você consegue entender aquele último filme. Você consegue simplesmente assistir, entender o que aquele filme quer passar e talvez se divertir. Mas você não vai ter o entendimento completo que é preciso para que você compreenda algumas aparições, alguns detalhes que aparecem ali no filme, e até mesmo para o fechamento desse ciclo do sexto filme, que, embora, assim como os outros, né, eles sempre fechavam, eles não fechavam com ponto final, eles fechavam com uma vírgula. E nesse filme também, eles fecham um ciclo maravilhoso, lindo, só que daí uma frasezinha que é solta no final do filme pode justificar mais 500 continuações desse longa. Como isso vai se suceder, se a gente vai continuar com nossos personagens principais, se a gente vai continuar apenas com os meninos que agora estão grandes, não sabemos. Mas caso eles queiram ter um sexto, um sétimo, um oitavo, nono filme, eu acredito que eles precisam voltar um pouco mais na raiz do que foi Supernatural e tentar desenvolver uma história mais coesa com o universo em questão de terror, porque é uma coisa que me faltou. Eu estava realmente esperando um filme de terror. Eu já não fui no cinema assistir porque eu já não esperava grandes coisas deste filme, até porque sabe quando você literalmente sente que a franquia já cansou, mas ainda querem tentar sugar alguma coisa dela. Talvez seja meio que um pacto do James Wan, tipo, eu faço o Invocaverso, mas vocês precisam me dar dinheiro para continuar escrevendo essa história que eu gosto tanto. Então, Supernatural é um filme mediano para ruim em questão de terror. É um filme que ainda assim tem história interessante, traz alguns elementos bons e um suspense muito acima do que a gente se esperava, porque a gente esperava um filme de terror. Tirando isso, é um filme que tem uma história legal, uma história interessante e muito bem construída.
Se você está procurando um filme de suspense e quer, sei lá, apenas assistir sem se preocupar em tomar um jumpscare, um susto desnecessário, aparições apenas em horas que tem que aparecer, eu aconselho muito que você assista esse filme. Mas você vai ter que assisti-lo prestando atenção em objetos do fundo, prestando atenção em coisas que acontecem atrás do plano principal, porque ele gosta de brincar também com esses elementos. Então eu recomendo que você assista caso você queira assistir um filme de suspense tranquilo ou introduzir alguém medroso a um filme de suspense. Talvez você, de suspense e terror, você consiga fazer com que ela assista esse filme que é bem light, bem tranquilo, e aí você traz os outros filmes para que essa pessoa consiga se acostumar dentro do gênero, tá? Que o primeiro é pesadíssimo, o primeiro é maravilhoso, e essa é a dica que eu dou para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá mais curtinho, tá suavezinho, não tem muito o que falar desse filme. Comenta, compartilha, porque isso me ajuda demais a ter mais alcance, e eu quero ter mais alcance, e eu quero continuar produzindo para vocês. Até a próxima, valeu!